Aleluia! Louvado seja Deus! Deus é poderoso para fazer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vou desejando aqui a paz do Senhor a cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que já vão adentrando aqui nesta noite. Que Deus possa estar te abençoando, derramando da tua bênção, da tua graça sobre a tua vida, sobre a tua casa. Estamos aqui para adorar a Deus, né? Mais uma noite entrando no ar com o programa da Palavra que Liberta. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Na Assembleia de Deus, a Palavra que Liberta. Eu sou o pastor José Ricardo. E nessa noite nós vamos mais uma vez falar sobre os dons espirituais. Eu tenho certeza que Deus quer transbordar sobre a tua e sobre a minha vida. Adore a Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu sou forte, se eu sou de pé,
disse que não, Deus disse que sim. O homem disse que nós já perdemos, Deus disse que eu te entrego a vitória. Aleluia. Tudo por causa do amor. Nós somos frutos do amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, irmãs, louvado seja Deus. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Aleluias. Já que eu já vou entrar na palavra de Deus, porque hoje nós queremos falar um pouco mais sobre os dons espirituais. É a noite de aprendermos, nos enchermos, buscarmos, né? Mas presta atenção na letra desse louvor, porque tem vitória para mim e para a tua vida nesta noite. Deu errado, sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Aleluias. Era ali que você sempre pescava, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera.
Aleluias, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, louvado e exaltado seja Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, a cada um dos irmãos, das irmãs, a todos que vão adentrando aqui para participar conosco nesta noite de adoração, né? Eu sei que alguns irmãos aqui estão pedindo louvores, mas hoje eu quero falar sobre os dons espirituais. Não vou conseguir estar atendendo todos os irmãos aqui nos pedidos de louvores, mas eu vou deixar anotadinho aqui os pedidos que estão vindo hoje. E na sexta-feira nós estaremos tocando aqui esses louvores que estão sendo pedidos. Na sexta-feira eu vou colocar mais um louvor aqui para que eu e você não venha desanimar, não venha parar, que nós continuemos firmes no caminho do Senhor. E em seguida nós já vamos ministrar a palavra de Deus ao teu coração. Adore a Deus. Adore. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil.
Aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Meus amados, vamos pegar a nossa Bíblia. Nós vamos nessa noite meditar mais um pouco sobre a palavra de Deus. Em especial, nós estamos aqui nas quarta-feiras, através desse culto online, através dessa live. Nós estamos aqui transmitindo uma palavra para o teu coração, levando uma palavra da parte de Deus para a tua casa, para que o Senhor venha te encher, para que o Senhor venha, através da sua palavra, te alimentar. Deus, Ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais sobre a minha vida, sobre a tua vida. Nós estamos aí na fase amarela desse plano de flexibilização da quarentena. Precisamos continuar nos cuidando, nos protegendo, mas crendo que Deus está acima de tudo e de todos, crendo que a misericórdia dele é a causa, ou as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja Deus por isso. Então nós estamos ainda aguardando o retorno, da área da saúde aqui da nossa cidade de Taubaté, para que possamos ter outros posicionamentos a respeito dos nossos cultos presenciais. Por enquanto nós continuamos cultuando ao Senhor na igreja nos dias de domingo, apenas domingo de manhã às 10 horas da manhã e domingo à noite às 19 horas, respeitando ali as normas da vigilância, as normas da Secretaria de Saúde do nosso município, do governo do estado. Estamos aguardando sim que possamos voltar a também ter os cultos presenciais nos dias de semana na nossa igreja. E enquanto não temos, nós estamos aqui através da live, através das redes sociais, levando uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração, e a qual o Espírito Santo nos vem impelindo, vem testificando dentro de nós, aonde são muitos dias, irmãos, são muitos locais, são momentos aonde o Senhor tem visto através da sua igreja as palavras que têm sido trazidas. A gente tem vindo de um momento muito difícil, mas a gente tem vindo de um momento muito difícil também para a igreja do Senhor nessa terra. Não em questão da flexibilização, não em questão da quarentena, não em questão de perseguição, mas em questão da identidade da igreja de Cristo. O que tem sido pregado, o que tem sido ensinado, o que tem sido falado na casa do Senhor. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Então o Espírito Santo nos tocou, e às quarta-feiras nós estamos trazendo mensagens a respeito do Espírito Santo de Deus. E nós adentramos na semana passada a respeito dos dons espirituais. E nesta noite nós vamos dar continuidade a esta palavra. Vamos falar um pouco mais dos dons espirituais, ensinar a respeito dos dons espirituais, mas ensinar não aquilo que você quer ouvir, não aquilo que vem sido colocado dentro de nós através dos anos dentro da igreja como uma cultura da igreja, como uma maneira da igreja servir ao Senhor. Não, nós queremos pautar como a Bíblia nos pauta. Queremos ensinar como a Bíblia nos ensina. Não uma maneira, não um costume, mas a palavra de Deus na sua essência. E é sobre isso que nós queremos ministrar nesta noite, sobre essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Então nós vamos orar, nós vamos ministrar essa palavra, dar continuidade, como eu disse para você, segundo a palavra de Deus.
que você esteja pronto para ser sacudido por dentro, para ter seus paradigmas quebrados, para que o Senhor venha verdadeiramente nos fortalecer, nos ensinar, nos renovar nessa noite, que venhamos aprender tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Tenho certeza que nessa noite será muito bom. Não é maneira, não é costume, não é o que uma igreja acha e o que outra igreja acha. Existem igrejas que estão muito focadas nos dons espirituais e nada de fruto, nada de caráter. Existem muitas igrejas que estão focadas no fruto espiritual, no caráter, mas nada dos dons espirituais. Nós precisamos ter um equilíbrio entre fruto e dons, caráter e espírito, e caminharmos juntos, dessa maneira, equilibrados, rumo ao céu. Pega a tua Bíblia, abre em 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12, mas vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este momento a qual o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Neste momento, Senhor, nós vamos adentrar na Tua santa palavra, que ela venha de encontro às nossas vidas, que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Derrama do Teu Espírito sobre a casa dos Teus filhos, sobre os Teus filhos aí representados, sobre as famílias aqui representadas, sobre cada irmão, sobre a irmã que está ligada nesse momento, que está ligado nesse momento, participando, Senhor, desse momento de adoração, de culto, de aprendizagem da Tua palavra. Manifesta do Teu poder, Pai. Eu creio que enquanto o Senhor ensina, eu creio que enquanto estamos ligados aqui, o Senhor vai realizar milagres sobre vidas. O Senhor vai trazer providências, vai abrir portas, vai realizar curas nesse momento. Então vai de encontro a cada necessidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus amados. Nós trouxemos algo semana passada, falando quantos são os dons, quantos são os frutos. Viemos aqui explicando, ensinando a respeito do equilíbrio. E agora nós vamos dar continuidade a essa palavra. 1 Coríntios, minha Bíblia está aqui, pega a sua. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos meditar na palavra. Versículo de número 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Com esse versículo eu comecei semana passada e com esse versículo eu retorno nessa noite. Presta atenção. A palavra de Deus está dizendo aqui para mim a respeito dos dons espirituais. Está dizendo para você nessa noite a respeito dos dons espirituais. O que é que as igrejas têm pregado hoje? Que evangelho tem sido trazido? Aonde a ênfase está na prosperidade material, aonde a ênfase está numa autoajuda, aonde a ênfase está em adivinhações, mas o Senhor, Ele tem algo maior, algo mais profundo para a minha vida e para a tua vida. O Senhor, Ele tem algo grandioso para nós através da sua palavra. O Senhor nos levantou como sua igreja para sermos o sal dessa terra, a luz desse mundo, para podermos iluminar o caminho de pessoas através da palavra de Deus e através do Espírito Santo que está sobre a tua vida e sobre a minha vida. Mas para isso acontecer, o Senhor também, Ele derrama dos dons espirituais sobre a sua igreja. A Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais para as nossas vidas.
E a pergunta é, quando nós vamos para a casa do Senhor, quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós buscamos ao Senhor em oração, o que é que nós buscamos para as nossas vidas? O que é que você busca para a sua vida? Como foi a sua última oração com Deus? Foi hoje? Foi ontem? Foi agora há pouco? Como têm sido as suas orações? Como você tem se apresentado diante de Deus? Muitas das vezes nós falamos para o Senhor que nós queremos ser um instrumento nas suas mãos. Mas para que sejamos esse instrumento nas tuas mãos, primeiro temos que entender que tudo o que fazemos em relação ao reino de Deus só pode ser feito mediante o Espírito Santo de Deus para alcançar o objetivo ou sucesso, assim dizendo. Então, o que nós precisamos nas nossas orações, no nosso momento com Deus, é pedir para o Senhor que Ele venha nos capacitar com dons espirituais. Porque nós somos a igreja de Cristo nessa terra. Então nós precisamos buscar com zelo qual é o dom que Deus quer derramar sobre a minha e sobre a tua vida. Então, primeiro ponto, nós precisamos conhecer sobre os dons, precisamos saber quantos dons tem, precisamos saber que dons nós temos. Esses são pontos. Então o versículo de número 1 do capítulo de número 12 de 1 Coríntios vai dizer assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quando foi que você estudou sobre os dons espirituais? Já parou para pensar? Se eu pegasse o microfone aqui, se eu começasse a gravar aqui, que Deus está revelando isso, está revelando aquilo, que Deus vai entregar isso, que Deus vai entregar aquilo, nessa noite, quem sabe poderia encher essa página aqui agora, um punhado de pessoas estar aqui participando. Mas quando nós nos aprofundamos em trazer para a sua vida aquilo que verdadeiramente Deus quer que seja prioridade nas nossas vidas, são poucos os que acompanham, são poucos os que ficam. Por quê, meu querido? Porque Deus busca verdadeiramente aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, ele busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque ele sabe que as demais coisas serão acrescentadas sobre a sua vida. Aquele que não está debruçado em buscar a Deus em espírito e em verdade, verdadeiramente, ele está mais interessado naquilo que Deus pode fazer por ele, nas revelações que Deus pode trazer para ele. Mas nós queremos ser revestidos de poder, de autoridade, de graça, de unção, para sermos verdadeiramente um instrumento nas mãos do Senhor. E a palavra começa nessa noite dizendo para eu e você não ser ignorante a isso. Então eu, como pastor, eu preciso ensinar você a respeito dos dons espirituais. E é isso que nós estamos debruçados nessa noite. Então o primeiro versículo do capítulo 12 diz acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Toda ignorância cai por terra nessa noite. A revelação do céu vem sobre a minha e sobre a tua vida. O versículo 4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Amém? Amém? Então
Então vamos entender alguma coisa aqui. Entenda algo nessa noite. Há diversidades de dons, mas um Espírito, o Espírito Santo de Deus, um só Senhor. Então há diversidades de dons, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Opa, peraí, não tenha pressa na palavra, mas vamos com calma. Eu quero a sua vida edificada, a sua vida transformada pela palavra de Deus. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você que há diversidade de dons. Amém? Quantos dons são, pastor? 15, 20? Não, nós falamos. Vamos ficar no que a Bíblia diz. 9 dons espirituais. 9 frutos do Espírito. Pastor, mas eu ouvi falar que alguém tem outro dom, existem pessoas que têm dons naturais, habilidades para algum tipo de coisa, mas dons espirituais, a Bíblia narra 9. Então eu não vou aumentar e não vou diminuir, eu vou ficar no que a palavra traz para mim e para a tua vida. Amém? Esse é o primeiro ponto. Agora eu disse que há então essa diversidade de dons, 9 dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí a Bíblia vai dizer: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora a manifestação do Espírito, a manifestação, esse dom sobre a tua vida é dado a cada um para o que for útil. Então Deus, Ele não vai capacitar você com um dom espiritual para você fazer alguma coisa que não seja útil. Cada dom espiritual mencionado, que nós mencionamos semana passada, e que nós vamos debruçar ainda em cada um, explicando cada um o que é, como funciona, como procede, ele é dado a cada um de nós para o que for útil. Deus não vai te dar um dom para você se aparecer. Deus não vai te dar um dom para te fazer grande. Deus vai te dar um dom para ser útil para a igreja de Cristo nessa terra. Então, tem algumas pessoas que estão confusas, tem algumas pessoas que pela ignorância se deixam levar. Quando eu falo ignorância, não é uma na maldade. Ignorância é algo assim que eu não entendo, eu não tenho conhecimento, eu não sei, então eu sou ignorante quanto aquilo. Não é chamando alguém de ignorante, que é bravo, que é brigão, que é isso. Não. Quando eu estou dizendo alguém que é ignorante, que não tem um conhecimento sobre aquilo. Igual, por exemplo, existem pessoas que se debruçam, que correm atrás, que vão isso e aquilo, atrás de alguém que revela isso, revela aquilo. Ah, ele vai revelar o meu nome, ele vai revelar o meu RG, ele vai revelar isso. Agora eu pergunto, para que isso é útil? Se isso é dom do Espírito Santo, para que isso é útil? Me explica. Vamos reportar quais são esses 9 dons? Olha, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outra pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Amém? Amém? 9 dons. E Deus dá, versículo 7 do capítulo 12, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, 9 dons. Nesses 9 dons, eu disse para você que é dado o dom de revelação? E aí? Dentro
desses dons, quando eu separo ele como se fosse uma categoria, eu vou enquadrar 3 destes dons como dons de revelação. Eu vou enquadrar 3 desses dons como dons de poder. E vou enquadrar mais 3 dons como dons do falar, das línguas. Então isso é importante para mim e para você saber. Então Deus, Ele não quer que ninguém seja ignorante quanto aos dons. Então estamos aqui aprendendo nessa noite. Deus, Ele diz que nós precisamos buscar com zelo os dons espirituais. Não precisamos buscar dons espirituais para a nossa vida. Precisamos. Quando você orar, você tem que pedir para que Deus te dê dons espirituais. Só que quando Ele dá e der, Ele vai te dar o dom para o que for útil. Então tem pessoas enganadas que não estão sabendo nem quais são os dons espirituais. Quais são esses 9 dons? E deixam se levar por emoções. Estão sendo dominadas por revelações, adivinhações. Onde já se viu que dom que é esse de adivinhar o nome de alguém? Aonde está isso na Bíblia? Dom de adivinhar o RG de alguém? Aonde está isso na Bíblia? Para que isso é útil? Eu queria saber para que isto é útil. Então Deus, Ele dá um dom para cada um, para o que for útil. Se Deus te der um dom de cura, meu querido, é para utilidade, é para você orar por pessoas e Deus manifestar a cura. Em nome de Jesus. Se Deus te dá o dom da profecia, é para você profetizar, para você ensinar a palavra, para você pregar a palavra. Então Deus, Ele dá um dom para cada um, para o que for útil. Segundo ponto. Aqui você entendeu. Então os dons espirituais são para o que são ser útil. Aí ele continua. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outra, a cura. Os dons de curar, né? E assim vai. Mas um só, o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Meus amados, Deus, Ele é soberano, Deus é sábio, Deus, Ele tem toda a sabedoria, Ele é a sabedoria em si. Um dos maiores defeitos do homem, um dos maiores problemas do homem é a soberba, porque através da soberba procede a ruína do homem. A Bíblia diz que Deus, a um Ele dá o dom disso, a outro Ele dá o dom desse, a outro o dom desse, a desse. Mas o Espírito é o mesmo que dá a cada um para a edificação da sua obra. Ou seja, por esses dias ainda conversava com um irmão que uma outra pessoa disse que, não lembro se estava descendo do monte ou se estava alguma coisa, que estava conversando com o irmão, é um irmão cristão, e que ele diz que ele tem todos os dons espirituais. Ele diz que tem dons espirituais. Todos. Mas não tem base bíblica para isso. Deus não vai dar todos os dons espirituais para mim. Deus não vai dar todos os dons espirituais para você. Ele divide particularmente como Ele quer. A um o dom da profecia, a outro o dom da sabedoria, a outro o dom do conhecimento, a outro o dom do falar em línguas, o outro dom da interpretação de línguas. Ou seja, vamos entender a palavra. Se alguém te disser que tem todos os dons espirituais,
Você pode dizer, ter a certeza, ter a sabedoria para dizer, mas ele não está embasado biblicamente e pela Bíblia, sem medo nenhum, na ousadia do Espírito Santo, eu digo, não há ninguém nessa terra que tenha todos os dons espirituais, a não ser aquele que está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você nesse momento. E Ele dá dos dons espirituais, divide conosco, a cada um como Ele quer. Se eu lesse só esse texto, já seria o suficiente para eu e você entendermos isso nessa noite. Mas eu vou um pouco mais além. Eu vou mais além, para que você tenha um entendimento maior e possa explicar para aqueles que queiram aprender. A unidade dos membros do corpo. Para que Deus dá os dons espirituais? Eu vou ler de novo o capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme eram os guiados. Portanto, vos quero fazer compreender: ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade das línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo-os particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os necessários. E os que reputamos serem menos honrados no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém, meu amado? O que eu quero usar com esse texto, para que você entenda? Ninguém tem todos os dons espirituais.
Ninguém tem os dons espirituais. Deus, ele divide a cada um como ele quer, para a edificação da sua obra, para naquilo que for útil. E ele faz uma comparação agora dos dons. Ele faz uma comparação dos dons com o corpo de Cristo, com os membros, cuja cabeça desse corpo é Cristo. Ele diz: cada um é um membro, cada um representa um membro dentro desse corpo, e todos são úteis, todos são úteis. Se uma só pessoa tivesse todos os dons, a soberba tomaria conta dela. Deus, ele divide com cada um como ele quer. E ele diz: buscai com zelo os melhores dons. Mas é interessante, presta atenção. Se todos, como diz aqui no corpo, fosse só orelha, o que seria do nosso corpo? Se todos tivessem só o dom de curar, quem iria ensinar? Se todos tivessem só o dom de interpretar, de falar em línguas, quem iria interpretar? Se todos tivessem somente o dom de profetizar, quem ia discernir os espíritos? Cada um tem um dom, meu querido. Buscai com zelo os melhores dons. Quando diz os melhores, a Bíblia acabou de dizer que até mesmo o menor membro do corpo é honrado. Qualquer coisa faz falta. Quando diz os melhores, buscai com zelo os melhores, é para que você se coloque na posição de Deus, para que Deus não conceda aquilo que você quer, porque você pode estar simplesmente dizendo assim: eu quero o dom de cura, mas Deus quer te dar outro dom. Então você se coloca diante de Deus dizendo: Deus, me dá dons espirituais, me conceda pela tua misericórdia dons espirituais, os melhores, Pai. E Ele vai saber escolher qual é o melhor dom para você, no contexto onde você vive, no contexto onde você está. Então o que Deus escolher é o melhor dom para a sua vida. Às vezes eu posso chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu sempre peço para Deus o dom da cura, sabe, irmãos? É algo que eu tenho dentro de mim, um desejo, e Deus já me usou tantas vezes para isso acontecer. Mas Ele é o dono de tudo. Mas eu me coloco na disposição de Deus, dizendo para que Ele me use, para Ele me capacite com dons espirituais, para que eu possa fazer a tua obra. Ninguém tem todos os dons espirituais, mas eu creio também que tem pessoas que têm mais do que um dom. Só que entenda uma coisa também, meu querido. Às vezes você pode chegar diante do Senhor: Senhor, eu quero esse dom, quero mais aquele dom, quero mais aquele dom. Lembre-se que Deus só dá o dom para aquilo que for útil. Então lembre-se, quanto mais te for dado, mais será cobrado. Essa é a responsabilidade nossa. Aí algo que eu quero destacar aqui também, no versículo de número 27 do capítulo 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Presta atenção. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres.
depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Não estou entendendo, pastor. Deus, Ele vem trazendo a sua revelação. E Deus vem colocando cada coisa no seu devido ponto e lugar. Muitos estão na casa do Senhor e dão ênfase só para aquele irmão ou aquela irmã que fala em línguas. A pregação para ele não serve se ele não vê alguém falando em línguas, dizendo em línguas, cantando em línguas alguma coisa. Que ele quer fogo. Deus colocou alguns por primeiro, apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar doutores. E aí? Deus, a maior ênfase do Senhor é se fazer conhecido de você. E é através da palavra, através dos apóstolos que cumpriam o ide do Senhor e iam e anunciavam o Evangelho. Através dos profetas que profetizavam a palavra. Através dos doutores que ensinavam a palavra. Depois vem socorros, milagres, cura. A maioria dos milagres de Jesus, se você olhar a Bíblia, não tinha o intuito especificamente dele estar realizando milagre. A Bíblia vai narrar, e Jesus estava ensinando, uma grande multidão chegou ali, e Jesus curou pessoas, fez pessoas, mas o foco dele era ensinar a sua palavra. O foco do Senhor era anunciar o reino de Deus. O foco do Senhor era explicar as parábolas. O foco do Senhor era fazer os seus discípulos cumprirem o ide dele, seus apóstolos. E aí, quando você estava buscando, quando você estava aprendendo, quando você estava fazendo algo, Deus manifestava da sua glória, manifestava da sua misericórdia, manifestava da sua compaixão e derramava cura e fazia milagres e fazia maravilhas no meio do povo. O que eu estou querendo te dizer nessa noite, que enquanto você está aqui ouvindo, aprendendo, estudando, o Senhor está despejando cura sobre a tua vida, o Senhor está fazendo milagres sobre a tua vida, o Senhor está trazendo providência sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Porque a prioridade dele está se cumprindo. Você parou aqui para aprender, você parou aqui para ouvir. Você não entrou aqui simplesmente na busca da sua cura, você não entrou aqui simplesmente na busca do seu milagre, você não entrou aqui simplesmente esperando uma revelação, você entrou aqui para ouvir a palavra de Deus. E enquanto você ouve, enquanto você aprende, a compaixão de Deus está tomando conta de mim, de você, e milagre está sendo realizado agora sobre a tua vida. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Todo-Poderoso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas sobre a tua vida. E é isso que está acontecendo agora sobre cada um de nós, esse manifestar de Deus sobre nós. Então é isso, é nisso que debruçamos nessa noite, é nessa palavra, nesse intuito, nesse entendimento de buscarmos os dons espirituais para a nossa vida, sabendo que nós não vamos ter todos os dons, porque Deus divide como Ele quer, a quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas o Espírito é o mesmo, que opera tudo em todos. Que nesta noite Deus te revista de autoridade. Que nesta noite Deus derrame dons espirituais sobre a tua vida, para que você possa ser um instrumento de Deus aonde você estiver, em nome de Jesus. Aleluias. E nós vamos continuar essa palavra na próxima quarta-feira,
Agora que você entendeu quantos dons são, agora que você entendeu que a Bíblia narra 9 dons espirituais, você entendeu que a Bíblia narra 9 frutos do Espírito, você entendeu que não basta ter dom sem ter fruto, não basta ter fruto sem ter dom. A nossa vida tem que ser equilibrada. Dons espirituais e frutos do Espírito. Dons, poder, maravilhas, profecia e caráter. Longanimidade, benignidade, amor, para que tudo flua naturalmente. Aí hoje você entendeu que nós não temos todos os dons, porque Deus ele reparte como Ele quer com a sua igreja. Aqui você entendeu também que todos os dons são importantes, não tem assim algo. Tem a sua revelação de como ela vem sendo progressiva. E na próxima semana nós entraremos nas 3 classes de dons espirituais. Como assim, pastor? Eu estou falando de 9 dons espirituais. E dentro desses 9 dons nós podemos dividir sistematicamente em 3 partes. Ou seja, os dons de revelação, dom de revelação, que são sabedoria, conhecimento e discernimento de espíritos. Então esses 3 dons, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, o dom do discernimento de espírito, vão se enquadrar dentro desse grupo chamado de dons de revelação. E nós vamos entender o porquê, mergulhando em cada um deles a partir da semana que vem. Depois nós entraremos em outro grupo dos dons espirituais, os dons de poder. Quais são esses dons de poder, pastor? O dom da fé, o dom da cura e o dom da operação de milagres ou maravilhas. Esses outros 3 dons se enquadram dentro de um grupo que podemos assim colocar como dons de poder. Dons de revelação, sabedoria, conhecimento e discernimento. Dons de poder, fé, cura e operação de milagres. E por último, nós falaremos dos dons da língua, da fala, ou seja, seriam os dons de falar em línguas, profecia e variedade de línguas. Dom de línguas, interpretação de línguas e profecia. É o dom da fala, do falar. Então nós estaremos dividindo nessas 3 classes de dons espirituais. E a partir da próxima quarta nós vamos mergulhar a partir da primeira classe. Quarta-feira que vem nós vamos falar tudo sobre o que é esse dom de palavra de sabedoria. E o que é o dom da palavra de conhecimento. Pastor, mas o que é isso? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento são 2 dons distintos, diferentes, que se casam. Mas qual é a diferença desses 2 dons? E eles estão dentro do dom de revelação. Não existe dom de revelação. São 9 dons e não está escrito lá dom de revelação. Nós estamos dividindo numa classe como esses 3 dons fossem dons de revelações. A palavra de sabedoria, ela pode se enquadrar como algo de revelação. Você vai ver quarta-feira que vem. O conhecimento, pastor, pode se enquadrar como algo dentro dessa revelação. Você vai ver também semana que vem. E o discernimento de espírito se enquadra dentro do dom de revelação. Discernimento de espírito, pastor, será que é só para ver pessoas que veem ou que sentem um espírito mau, alguma coisa assim? Mas por que não o espírito bom? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, acampados ao nosso redor. Por que nós escutamos na Bíblia expressões como o anjo do Senhor?
Alguém viu o anjo do Senhor e o outro não viu. Por quê? Porque esse tinha o dom de discernimento. Então você vai aprender na próxima quarta. Depois nós entraremos no dom de cura, fé e milagres, que se enquadram dentro do dom de poder. Pastor, o que é o dom de cura de alguém? Orar e alguém ser curado. A Bíblia manifesta várias vezes curas acontecendo porque alguém orou. Um dom de cura. Milagres, pastor, o que seria um milagre? Deus operou milagres, maravilhas. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez o sol parar, Deus fez tantas coisas, meu querido. E o que é a fé? Qual é esse dom da fé? Você vai entender que o dom da fé é quando faz algo passivo acontecer dentro de nós. O dom do milagre faz algo ativo acontecer fora de nós. E por último, que vai trazer, quem sabe, muita polêmica, nós vamos falar dos dons da fala, do profetizar, do que eu estou fazendo aqui nessa noite, profetizando palavra para a tua vida. Os dons de línguas e o de interpretação de línguas. Vai ser tremendo, assim como está sendo esse ensino, esse culto, essa adoração, essa palavra. Sabe por quê? Porque você que está aí não está perdendo seu tempo, mas ficou comigo aqui até agora. Você está cumprindo a palavra do Senhor sobre a tua vida, onde Ele diz que não quero que sejais ignorantes concernentes aos dons do Espírito. O Senhor quer que você saiba tudo sobre os dons do Espírito. Ele quer que você aprenda tudo sobre os dons do Espírito, para você não ser levado por vento de qualquer doutrina. Antes, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Meu amado, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te agracie. Quarta-feira que vem continuamos as questões sobre os dons espirituais. E aí entrando em cada uma dessas áreas. E na sexta-feira agora, espero também você, a partir das 19 horas, 19h15, estaremos adentrando o nosso culto, trazendo aí algo também a respeito da palavra, sobre o ensinamento que estamos trazendo sobre o livro do profeta Isaías. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esta noite na tua presença. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Vai de encontro a cada um dos teus filhos e filhas que aqui, Senhor, estão ligados conosco. Pai, eu creio que existem dons espirituais sobre a minha vida. Muitas vezes tu manifestastes o dom de cura sobre a minha vida, Pai. Senhor, os teus filhos que estão aqui ligados não entraram aqui simplesmente atrás de um milagre, de uma cura, mas se eles estão aqui até agora, Senhor, porque querem conhecer a Ti, conhecer a Tua palavra. E eles estão buscando primeiro o reino de Deus para a sua vida. E eu creio que a Tua misericórdia há de manifestar agora, Pai. Em nome de Jesus, vai de encontro a cada um dos Teus filhos e filhas aqui nesta noite. Vai de encontro a cada família aqui representada, a cada casa, Senhor. Derruba agora todo espírito de desânimo, toda depressão, toda dor, Senhor. Se tem alguém incomodado com algo agora nesse momento, alguém que precisa de uma cura, de um toque sobrenatural do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, rompa, Senhor, agora as barreiras, Senhor. Rompa, Senhor, agora, atravessa, Senhor, essa câmera, essa filmagem que está acontecendo. Entra dentro desse lar, entra dentro desta casa. Manifesta do Teu amor, da Tua cura, do Teu milagre, da Tua providência, da Tua libertação nessa noite. Toca sobre cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o Teu rosto e te agracie.
Sexta-feira, 19h30, estou aqui te esperando. Domingo pela manhã, 10 horas, temos culto. E domingo à noite, às 19 horas, também estamos cultuando ao Senhor. Ore por nós, ore pela nossa igreja, ore por essa obra. Os irmãos que têm sido fiel conosco, nos ajudando através dos dízimos e oferta, que o Senhor continue te abençoando. Aqueles que não podem, orem por nós. Aqueles que podem, mas ainda falta uma fé, que o Senhor acrescente fé sobre o teu coração. E essa obra, irmãos, ela é cuidada pelo Senhor, pela tua fidelidade, pela tua ajuda, pela tua mão liberal e pelo o Senhor Todo-Poderoso. Contamos com a tua ajuda, contamos com a tua oferta, contamos com o seu dízimo, para que possamos cuidar do templo do Senhor, podemos cuidar das coisas do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus amados.